Assembleia de Deus. Harmonia. Agora, os irmãos, por gentileza, se coloquem de pé para fazermos a leitura da palavra. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30, a partir do verso de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo de número 1. Quem achou diz amém. Vamos então ler. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus. Mais um dia, estamos aqui reunidos para adorar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Queridos, o texto que lemos fala sobre uma cidade que foi invadida pelos amalequitas. Mas tudo começa a partir do capítulo de número 27, quando Davi, ele está fugindo do rei Saul. Ele está sendo perseguido. E ele então se dirige ao território dos filisteus. E ele vai a um homem chamado Aquis, que era rei em uma cidade chamada Gate. Era uma cidade filisteia. E ali Davi pede asilo político, porque estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ele, movido por um sentimento de ciúme e de inveja, e também influenciado por demônios, queria a qualquer custo tirar a vida de Davi. Davi então se dirige até aquele lugar, até o território dos filisteus. E quando ele chega diante do rei, ele então pede para que o rei lhe dê abrigo. O rei prontamente, de forma solidária, abre espaço ali para Davi e oferece uma das cidades para que ele, juntamente com toda a sua família e os 600 homens que com ele estavam, repousem, fique ali por um período de tempo. E ele oferece a cidade de Ziclague. E Davi, depois de mais ou menos 1 ano e 4 meses, que estava ali na cidade de Ziclague, ele agora
organiza toda a sua tropa e se dirige aos governantes dos filisteus, aos príncipes dos filisteus. E ele oferece ajuda, ele oferece uma prestação de serviço, mas os príncipes dos filisteus rejeitam, porque conhecem a Davi e sabem que ele é israelita, e ele poderia em algum momento se levantar contra eles. Então, os príncipes dos filisteus, no capítulo 29, ele ordena que Davi ele retorne para o lugar de onde veio, para a cidade de Ziclague. No dia seguinte, bem cedo, já pela madrugada, Davi organiza toda a sua tropa e volta para a cidade de Ziclague. E o texto diz que quando eles chegam na cidade de Ziclague, ele tem uma surpresa. Ele vê toda aquela cidade em ruína. A Bíblia nos informa que os amalequitas haviam passado por ali e haviam queimado toda a cidade. Haviam subtraído todos os bens e todos os despojos que Davi e os seus homens haviam conquistado. E o pior de tudo, os amalequitas haviam sequestrado as mulheres e todas as crianças, filhos e filhas. Os amalequitas eram um povo arbitrário, era um povo cruel, era um povo que não tinha misericórdia de ninguém. Nós encontramos um relato bíblico em Deuteronômio, capítulo de número 25, versículos 17 e 18, que diz: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saístes do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Aqui há um relato sobre uma investida dos amalequitas contra os filhos de Israel, mostrando o quanto aquele povo era covarde, o quanto aquele povo era cruel. Davi, então, quando percebe a gravidade do problema, a gravidade da situação, ele entra em desespero. Mas Davi, ele comete um grande erro. Ele comete o erro da negligência. Esse é o tipo de erro que nós jamais devemos cometer. Negligência nada mais é do que descuido, desleixo, falta de cuidado. E Davi, ele cometeu este delito, ele cometeu este erro, porque Davi não tomou consciência do perigo que as mulheres e todos os filhos que ali ele havia deixado estavam correndo. Davi não deixou nenhum homem sequer guardando aquela cidade. Talvez ele não teve noção do perigo que aquele povo estava correndo. E ele comete este erro, o erro da negligência. E nós, muitas vezes, estamos sujeitos a cometer este mesmo erro, este mesmo delito. Às vezes, negligenciamos a leitura da palavra, às vezes, negligenciamos a oração, às vezes, negligenciamos o nosso devocional diário com Deus, e aí substituímos muitas outras coisas e nos esquecemos daquilo que de fato é importante. Mas a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12, olha o que diz a Bíblia: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança,
para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Esse é o desejo de Deus para com a vida dos seus filhos. Deus quer que tenhamos cuidado até o fim, para que possamos completar a carreira de pé, para que possamos alcançar de fato a plena esperança. Deus não quer que sejamos negligentes, mas que sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11, quando a Bíblia nos informa que o rei Ezequias, com 25 anos, ele começa a reinar. Na ocasião, o cenário era caótico, o povo estava em declínio espiritual, havia muita omissão em relação ao culto ao Senhor. E o texto diz que Ezequias, ele chama o povo à responsabilidade. Ele reproduz uma mensagem de advertência. E ele diz no versículo 10 e 11, dizendo assim: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimares incenso. Então, depois que Ezequias, ele faz uma reforma, porque a Bíblia diz neste mesmo capítulo, que Ezequias, ele abre as portas da casa do Senhor. Ele restaura as portas da casa do Senhor. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas. Ele santifica o povo. Ele restaura o culto. Ele tira toda a imundícia do santuário. E ele acendeu as lâmpadas que estavam queimadas. E ele restaurou o altar. E passou a queimar incenso e a oferecer sacrifícios no altar de Deus. Quando ele fez tudo isso, ele então reproduz esta mensagem de advertência, alertando ao povo acerca do perigo da negligência. E na noite deste dia também, Deus nos chama à responsabilidade para que possamos viver de forma plena e nunca, jamais, corrermos o risco de cometermos o erro da negligência com as coisas espirituais, porque aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós, um dia será prestado conta diante do eterno Criador. Então, vejamos que Davi, ele comete este erro, o erro da negligência. Ele não se apercebe, ele não prevê o perigo, e ele simplesmente tira todos os homens e leva consigo. E quando ele chega na cidade, ele se depara com aquela catástrofe, com aquela grande ruína. Mas a Bíblia nos adverte que em vez de sermos negligentes, precisamos ser diligentes. Diligência é o contrário, é ter cuidado, é estar atento. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2 e verso 1, ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então é preciso que andemos de forma diligente, atento, cuidadoso, principalmente quando se trata das coisas espirituais. Deus adverte também aos filhos de Israel, no livro do Êxodo, capítulo 23,
E o verso 22 está escrito: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então esta é uma recomendação bíblica e que precisa ser aplicada e vivida por cada um de nós, que possamos viver de forma diligente para que Deus possa preservar as suas promessas e a sua presença em nossas vidas. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, quando Jesus fala acerca da parábola da dracma perdida, ele cita uma mulher, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até achar. Então ele também traz aqui esta qualidade como sendo fundamental e importante para a nossa vida espiritual, que nós possamos fazer uma varredura interior em nossa vida, que nós possamos refletir sobre a nossa conduta e sobre o nosso comportamento diante de Deus, para que possamos viver com diligência e muito atento, para que Deus em tudo seja glorificado. Davi, ele não previu o ataque do inimigo. Ele acreditava que nada de mal aconteceria. Ele estava autoconfiante. Ele talvez não imaginaria que os inimigos surpreenderiam o seu povo e traria tanta desordem como aconteceu. Mas a gente precisa entender que o diabo, ele é semelhante a um leão que fica 24 horas à espreita, rugindo e buscando a quem possa tragar. O diabo está por aí de bobeira, passeando sobre a terra, analisando todos os homens e tudo o que acontece no planeta, e ele busca incansavelmente aquele que lhe der legalidade. Mas se nós estivermos atentos de maneira diligente, o diabo não terá vez e não terá voz na nossa vida, porque o Espírito de Deus é o único ser que pode ocupar o meu e o teu coração. Se porventura existe alguma brecha, alguma legalidade que você talvez está dando para o inimigo, é noite de fechar as brechas, é noite de reparar as fendas, é noite de fazer uma avaliação espiritual, porque o diabo está pronto para tragar e devorar, mas ao mesmo tempo o nosso Deus também está velando por cada um de nós, e Ele tem compromisso em proteger, em guardar e em livrar todos aqueles que lhe servem fielmente. Então Davi não se cuidou quanto a isso, e ele se autoconfiou. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 43. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse invadida a sua casa. Esta foi uma advertência de Jesus acerca da sua vinda, acerca do arrebatamento da igreja. Precisamos estar vigilantes em todo o tempo, porque não sabemos quando e como o inimigo das nossas almas, ele vai nos contra-atacar. Mas se nós estivermos escudados pela palavra, os dardos inflamados do maligno não nos atingirão, porque sobre a nossa vida maior será a proteção de Deus. O inimigo, ele veio com ímpeto, com muita violência. No texto que a gente leu, o texto diz que quando eles chegaram ali na cidade de Ziclag,
quando os amalequitas invadiram aquele lugar, o texto diz que eles foram com ímpeto, com muita violência. Eles não tiveram consideração por ninguém. Eles levaram tudo o que viram na sua frente, inclusive as mulheres e todas as crianças. De fato, foi a misericórdia de Deus quem conservou todos aqueles que ali estavam. Deus não permitiu que o adversário tocasse no fio de cabelo de nenhum dos que estavam ali, porque Deus ainda guarda e livra o seu povo na face da terra. E a Bíblia diz que quando Davi chegou naquele lugar e viu toda aquela desordem, toda aquela decadência, o texto diz que os homens que estavam com ele choraram, se desesperaram, e a amargura na alma foi tão grande que eles não tiveram mais forças para chorar. Eles se lamentaram, entendendo que nunca mais viriam as suas famílias outra vez. A luta, a prova, a pressão foi tão grande que as forças que estavam sobre aqueles homens se esvaíram. A emoção estava à flor da pele. Aqueles homens não conseguiram se conter de pé. E diante daquela situação caótica, decadente, os homens cogitaram na possibilidade de apedrejar Davi. Olha que situação. Já havia um problema ali. A cidade estava queimada, tudo foi subtraído. As mulheres e as crianças haviam sido sequestrados. E agora eles conversavam entre si acerca da possibilidade de apedrejar Davi. Essa é uma estratégia do diabo. Ele tenta colocar um contra o outro, porque ele tem consciência que um reino dividido, ele é devastado e não subsiste. Estas foram as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 12, versículo 25. Olha o que Jesus disse. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido está contra si mesmo e é devastado, ou toda a casa ou cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, se eles apedrejassem a Davi, certamente eles teriam um prejuízo ainda maior. Eles estavam dando espaço para a dissensão, para o partidarismo. Eles estavam permitindo que o calor das emoções lhe fizessem tomar uma decisão precipitada. O diabo, ele tenta potencializar o problema. Ele tenta multiplicar um problema a partir do problema que já existe. Já existia um problema ali muito grande para ser resolvido. E agora surge um outro problema a partir do problema que já existe. É por isso que a gente precisa ter cuidado para não tomar decisões quando as emoções estão afloradas. É preciso acalmar o ânimo. É preciso recobrar as tensões. É preciso parar um pouco e respirar, para que decisões precipitadas não sejam tomadas e você corra o grande perigo de ser prejudicado e de amargar uma consequência terrível. Já pensou se aquele plano fosse executado? Já pensou que desordem seria? Davi morreria apedrejado, ninguém conseguiria recuperar os despojos e os filhos e as filhas, e tudo ali ficaria marcado por sangue, por ódio e por sementes
nocivas. Portanto, recobre o seu ânimo. Tenha calma nas tomadas de decisões. Respire fundo, ore a Deus. Peça a Deus um direcionamento, porque Deus é aquele que ainda direciona. Deus é aquele que ainda mostra o caminho. Deus é aquele que ainda resolve os problemas que aparentemente não tem como ser resolvido. Existem pessoas que tomaram decisões precipitadas, motivadas pelo calor da emoção, e até hoje choram amargamente, sofrem o peso da culpa. Um dia desses eu vi uma reportagem de um casal. Houve uma certa discussão e a mulher pegou uma garrafa, quebrou e jogou o gargalho em direção ao seu marido. Talvez ela imaginasse que o gargalho pegaria nos pés, nos braços ou em qualquer outro lugar e apenas causasse um ferimento leve. Mas o gargalho pegou justamente no pescoço e atingiu uma veia importante do corpo, de maneira que não deu tempo o marido ser socorrido. E a reportagem mostrou ela em cima do corpo, lamentando e chorando por causa daquela atitude precipitada que ela tomou no calor das emoções. E às vezes o diabo prepara o terreno, prepara o cenário e nos envolve de uma forma tão inconsciente que, se a gente não tiver cuidado, as coisas acontecem e a gente não tem como mais reverter. Mas em nome de Jesus, que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus e que todas as nossas decisões estejam pautadas pela palavra. E se porventura você necessitar de domínio próprio, o Espírito Santo tem à disposição de cada um de nós. Peça, ore e Deus te dará, e a tua vida seguirá de forma equilibrada. Então é preciso termos cuidado para não tomarmos decisões precipitadas. Olha o que diz Atos capítulo 16 e o verso 27. Quando Paulo e Silas estavam presos e perto da meia-noite eles cantavam louvores a Deus e oravam. E diz a Bíblia que veio um terremoto e abriu as prisões de todos. E o verso 27 diz assim: quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão abertas, imaginando que os presos haviam escapado, puxou a espada para se matar. Ele iria tomar uma decisão precipitada, sim ou não? Sim. Quando ele viu aquilo, ele pensou: todos os presos escaparam, e o que me resta agora é tirar a minha própria vida. E ele puxa uma espada, e quando ele vai se suicidar, o apóstolo Paulo grita do lugar onde estava e diz: ei, não faças tal coisa, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquele momento, aquele homem foi esclarecido, Paulo pregou a palavra e tudo voltou ao seu devido lugar e o nome do Senhor foi glorificado. Então é preciso termos consciência, é preciso recobrarmos o nosso ânimo para que não tomemos decisões precipitadas. Mas o texto nos informa que quando Davi percebeu aquilo, quando ele ouviu que os homens estavam cogitando na possibilidade de apedrejá-lo, ele não ficou parado, ele não cruzou os braços, não, ele tomou uma atitude, ele se posicionou diante de Deus. Olha o que diz o versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Quando você não souber o que fazer,
você tem que saber para onde ir. E Davi tinha consciência que, para aquela situação, somente buscando a presença de Deus. Davi estava em uma situação muito delicada, e somente uma intervenção divina poderia lhe tirar daquela situação. E ele se esforça no Senhor. Ele estava ali também quebrado, moído. Espiritualmente e emocionalmente ele estava abalado. Mas ele disse: eu não posso ficar assim. Eu não posso permitir que esta luta, que esta prova, que esta dificuldade, ela me supere. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso me levantar diante deste problema. E é isso que nós devemos fazer diante das dificuldades que surgem. Você não pode dobrar os braços, cruzar os braços. Você não pode se conter e se condicionar à situação em que você está vivendo. Você precisa continuar confiando e acreditando que o teu Deus é poderoso e Ele te dará direção, esclarecimento e no final de tudo você vai glorificar o nome do Senhor. Filipenses 4:13, Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Davi se esforça no Senhor. Ele não tinha escapatória, ele não sabia o que fazer. E quando ele se esforça no Senhor, Deus então lhe dá uma direção. Deus então esclarece o que ele deveria fazer. Ele consulta ao Senhor. Ele pede direcionamento a Deus acerca do que deveria ser feito. Davi não tinha ideia de onde os inimigos estavam. Davi não tinha ideia qual seria o paradeiro dos inimigos. Mas Deus sabia o lugar exato onde estavam os inimigos. E Deus, Ele tem um GPS celestial que dimensiona e que localiza todas as coisas, porque Ele é o Deus onisciente. Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Ele conhece todas as coisas. Ele é o Deus de providência. É o Deus que prevê as coisas antes que elas aconteçam. E Deus sabia exatamente a rota que Davi deveria tomar para ser abençoado. E Davi consulta ao Senhor. É interessante que Davi consulta a Deus depois que a luta se instaura, se estabelece. É melhor orar antes da luta do que durante a luta. Às vezes a gente não ora antes da luta, e aí a gente é obrigado a orar durante a luta. Porque Davi não orou em nenhum momento para se dispor e oferecer ajuda aos filisteus, mas agora Davi estava sendo obrigado a orar, porque não tinha escolha. A luta era real, a dificuldade estava ali estabelecida, e ele precisava consultar a Deus acerca do que ele deveria fazer. E ele ora, e quem ora tem resposta. Deus ouve a oração daqueles que o buscam e clamam. Se você está precisando de direcionamento, ore a Deus. Se você está precisando de esclarecimento, ore a Deus. Se você está precisando de alguma resposta para tomar alguma decisão importante, ore a Deus, porque Deus tem a direção certa para te dar. Deus, Ele tem o caminho correto para te conduzir, mas primeiro você precisa orar. E Davi consultou ao Senhor. E Deus, Ele disse para Davi, no versículo de número 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Tinha que ter muita fé, porque eles não sabiam qual a direção tomar. Mas eu acredito que quando Deus deu essa resposta a Davi, Ele reúne toda a sua tropa,
escolhe um caminho e segue para este caminho. E ele no caminho, sem saber para onde ir e o que deveria acontecer, ele se depara com um homem, versículo 11, olha o que diz. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Esse homem que havia ficado no meio do caminho, fazia parte do bando que havia invadido a cidade de Ziclague. Mas ele havia sido deixado ali pelo seu senhor, porque havia ficado doente. E 3 dias ele estava ali ao relento, doente, sem comer e sem beber. Mas Deus conservou aquele homem, porque Deus iria usá-lo como GPS para conduzir Davi ao lugar onde ele deveria chegar. Um detalhe, Davi tinha muitos problemas para resolver, mas quando ele viu aquele homem ali, ele parou. Ele não sabia quem ele era, nem de onde ele havia vindo, mas ele parou. Ele estava apressado, indo em direção ao exército que havia destruído toda a sua cidade, mas ele parou ali para atender aquele pobre homem. Davi foi solidário, Davi foi hospitaleiro, e ele ajudou um homem que não conhecia, mas em troca, ele recebeu a recompensa que precisava. É preciso estarmos atentos para os detalhes, porque a mão que hoje você estender e ajudar, ela pode se levantar e um dia ela pode ajudar alguém que até mesmo pode ser você. Então Davi oferece ajuda para um homem que não o conhecia, mas em troca ele recebe uma grande recompensa, porque aquele homem era o homem certo, que ele conduziria ao lugar onde os seus inimigos estavam. Aquele homem não morreu. Imagine, uma pessoa doente, ao relento, sem comer e sem beber por 3 dias. Eu acredito que até a consciência é comprometida, mas aquele homem estava com muita consciência e ainda estava fisicamente bem para dizer de onde era, para dizer as informações que Davi precisava. Eu vejo aqui a mão de Deus em tudo. Eu vejo aqui Deus conservando aquele homem. Eu vejo aqui Deus livrando aquele homem e mantendo ele de pé, porque aquele homem serviria de bênção para a vida de Davi. E aquele homem disse, olha, eu sou um dos integrantes que participei da investida contra a cidade de Ziclague, mas se você não me matar, eu te levarei ao lugar onde o bando está. E Davi então dá comida para aquele homem, e aquele homem, ele então conduz Davi em direção ao lugar onde ele precisava chegar. Veja como é bom estarmos debaixo de uma palavra. Deus disse para Davi, persegue, porque certamente alcançarás e tudo trarás de volta. Davi não sabia como aquilo aconteceria, mas ele foi debaixo de uma palavra, confiando naquilo que Deus havia lhe dito. Então é preciso que nós caminhemos e atravessemos o Jordão com muita fé no coração, confiando em todas as promessas de Deus, sabendo que Deus é fiel para cumprir uma por uma. Portanto, não desanime, mas permaneça de pé, confiando em Deus e nas suas promessas, porque Deus é fiel. E Davi foi levado por aquele homem, e aquele homem então dá a localização exata para Davi. Davi encontra com aquele bando,
e encontra todas as mulheres, todas as crianças, filhos e filhas, e a Bíblia diz que ali é instaurado uma batalha, uma guerra, e Davi destrói aquele povo e resgata tudo aquilo que os inimigos haviam levado. Do jeito que Deus disse, aconteceu. Porque Deus é fiel. Na jornada em direção aos inimigos, 200 homens que faziam parte da tropa de Davi ficaram, e apenas 400 homens seguiram o resto do caminho em direção aos amalequitas. E quando eles trouxeram tudo, alguns homens dos 400 homens que foram com Davi não queriam repartir, não queriam dividir entre os 200 que ficaram, porque os 200 que ficaram porque estavam cansados, eles não conseguiam se mobilizar. Mas Davi, ele era um camarada humano, Davi, ele era sensível, ele disse assim: não, a gente vai repartir tudo por igual, quem foi vai receber, e quem não foi também vai receber da mesma forma. Porque quem não foi porque não quis, não foi porque não tinha condições de participar da guerra. Uma coisa é você poder fazer e não querer, outra coisa é você querer fazer e não poder. Deus, ele vai medir a intenção e a motivação do nosso coração. Se você pode fazer, faça. Se você não pode fazer, Deus te entende, Deus te compreende, e o galardão será dado da mesma forma e na mesma medida, porque Deus é justo e trabalha com equidade e justiça sobre a terra. E todo mundo voltou para casa alegre, contente e feliz. Todo mundo retornou para o seu lar, com a cabeça erguida, com ânimo recobrado e com muita consciência de que Deus foi misericordioso para com eles. Eu acredito que aqueles homens tomaram uma grande lição naquele dia. A sua fé foi amadurecida e nunca mais eles tiveram o descuido de permitir que as suas famílias ficassem ao relento, sem nenhuma provisão e sem nenhuma segurança. Às vezes, algumas coisas acontecem em nossa vida para nos ensinar lições, para amadurecer a nossa fé, para que não caiamos novamente no mesmo erro. Talvez você já vivenciou algumas situações desagradáveis, mas elas te trouxeram lições espirituais, de maneira que você não comete mais os erros de ontem, porque você aprendeu com os erros que Deus permitiu que você vivesse. E é bom quando a gente aprende com os nossos erros. Melhor seria aprender com o erro dos outros, mas às vezes é inevitável, e a gente acaba aprendendo com os nossos próprios erros. E Davi, ele com certeza viveu aquela situação, e dali ele tirou uma grande lição para a sua vida. Ele aprendeu que a diligência era muito importante, e que ele jamais deveria se portar de forma negligente. Ele aprendeu que a melhor forma de ter um direcionamento na vida é consultar ao Senhor. Ele aprendeu que Deus é fiel e que quando confiamos nele e nas suas promessas, tudo dá certo. É impossível confiar em Deus e ser decepcionado. Quando nós confiamos no Senhor, a nossa vida segue tranquila, equilibrada e feliz. Talvez você está se confiando em alguma coisa, em alguém, nos seus recursos, mas confie no Senhor. Coloque a sua dependência sobre o Senhor, porque quando vier a adversidade, Deus tomará conta de tudo. Deus articulará todas as coisas.
Deus te dará uma direção, e no final de tudo, o nome dele será glorificado na minha e na tua vida. Então, que Deus abençoe a cada um de nós.